Sejam bem-vindos a mais um painel deste Cabo Verde Data Science Summit. Portanto, este painel intitulado Geração 4.0, o que o Big Data vai transformar. Portanto, junta-se a nós dois grandes oradores para discutir este tema neste painel. Vamos ter aproximadamente 45 minutos para ter uma conversa descontraída à volta deste tema, né? Dar o contributo necessário para abrir um debate neste tema. Portanto, para isso, junta-se a nós, de um lado, Erickson Monteiro, o qual eu saúdo. Portanto, que Erickson Monteiro é Chief Technology Officer da Smart Solution Cabo Verde. Ele é especialista em ciências de computação, portanto, tem um doutorado nesta área, em ciências de computação, mas também tem experiência a nível de investigação a nível universitário, portanto, também como professor universitário, mais especificamente na Universidade de Aveiro, e tem experiência em termos de desenvolvimento de software, já participou na empresa BPM e é CTO, como eu disse, e cofundador da Smart Solution Cabo Verde. Erickson, boa tarde e bem-vindo a este painel e obrigado. Esteja à vontade se quiser acrescentar alguma coisa a respeito da sua pessoa, algo que pode ser útil para nós aqui possamos interagir melhor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização pelo convite e parabenizar a organização pela esta primeira edição do Cabo Verde Data Science Summit. Quanto à minha bio, acho que você já disse grande parte do meu percurso até agora. Tive a oportunidade de fazer parte da equipa de investigação da Universidade de Aveiro, focada mais na área da biomédica, e depois continuei e fiz um doutoramento nesta área também. Tive a oportunidade de sair da academia e começar a trabalhar mais na indústria, onde desenvolvi alguns projetos na área da médica, focada em visualização de imagens, inteligência artificial também aplicada na área das imagens, processamento de imagens médicas. E um dos grandes projetos que trabalhei aqui em Portugal foi um projeto do rastreio de câncer de mama aqui a nível nacional. Também tive a oportunidade de trabalhar noutros projetos a nível internacional com outras empresas parceiras. Depois da experiência aqui em Portugal, resolvi então dar um passo e criar a empresa Smart Solutions, juntamente com o meu sócio Igor Monteiro, onde neste momento estamos a trabalhar num projeto que está focado na área de Smart Cities e mobilidade, o projeto Safe and Smart Taxi. Estamos numa fase já piloto de testes e queremos dar início a lançar o projeto para o público e começar a desenvolver novos projetos também dentro da área de Smart City e Big Data em Cabo Verde. Obrigado, Erickson, e mais uma vez bem-vindo a este debate. Se por um lado nós temos um especialista em ciências de computação, por outro lado nós temos Faustino Varela, o qual eu saúdo também, que é presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui em Cabo Verde. Portanto, Faustino, em termos de formação, não é da área de ciências de computação, portanto, ele é licenciado em Direito, tem uma vasta experiência a nível do judiciário, portanto, já desempenhou função a nível da magistratura judicial, a nível, portanto, de juiz de competência genérica, tanto como juiz de competência especializada. Estou a falar aqui na cidade da Praia, como na Ilha do Sal, mas ele também já dirigiu, portanto, o centro jurídico da chefia do governo. Portanto, Faustino Varela, apesar de não ter, em termos de formação académica, na área de TI, portanto, possui uma vasta experiência à volta dos aspectos ligados a dados. Portanto, ele dirige uma organização que tem como incumbência, portanto, proteger os nossos dados pessoais. Faustino, bem-vindo.
e obrigado pela sua presença. Esteja à vontade também para acrescentar alguma coisa aqui. Se me escapar alguma coisa, corrija-me, se faz favor. Muito boa tarde, Sr. Ribeiro. Agradeço pela generosidade em termos de apresentação. Permitam-me, em primeiro lugar, também saudar o colega do painel e fazer votos que tenhamos uma discussão que possa ser útil para as pessoas que nos estão a ouvir. Eu gostaria também de agradecer a organização dessa primeira edição digital da Conferência Cabo Verde Data Science Summit, especialmente o Sr. Magul, Eudito Magul, salvo erro, pela honra que me dá para estar aqui, e aproveito para dizer que estou a aprender muito, mas também terei a oportunidade de partilhar algumas reflexões e preocupações sobre a utilização das tecnologias, não só em Cabo Verde, mas a nível mundial, quando se envolvem dados pessoais. Como sabemos, as tecnologias tratam dados pessoais, mas também dados não pessoais. Em termos da minha bibliografia, acho que já disse tudo. Tive também uma pequena experiência como docente universitário, mas foi uma coisa de curta duração, salvo erro por 2 semestres. Portanto, embora eu seja licenciado em Direito, tenho já algumas preocupações e algumas reflexões sobre a utilização dos dados pessoais, bem como a proteção desses mesmos dados. Obrigado, Faustino. Então vamos continuar com o nosso painel. E lembrando o público também que está nos assistir que tem a possibilidade de dirigir as perguntas que nós aqui vamos esmiuçar e tentar, portanto, nesta conversa, responder algumas questões. Portanto, esta primeira edição já foi falado aqui diversos temas, passando pela cultura data-driven, passando pela transformação digital, portanto, a estrutura multi-cloud, data livre, um conjunto de temas, e nós vamos abordar a indústria 4.0 com um enfoque, portanto, no que o Big Data vai transformar, vai impor daqui para frente. Portanto, falar da indústria 4.0, obviamente, nós temos que entender que nós tivemos outras indústrias, ou seja, nós estamos na Revolução 4.0, nós tivemos outras revoluções. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, chamada também a Indústria 3.0, até chegarmos já, portanto, à Indústria 4.0. Portanto, a primeira Revolução Industrial deu-se precisamente pela introdução das máquinas, portanto, na produção agrícola, aconteceu por meados do século, portanto, XVIII. Aí, também no final do século XIX, nós presenciamos a segunda Revolução Industrial, com enfoque na introdução de produção em massa. Portanto, depois nós passamos para a terceira Revolução Industrial, algo que aconteceu mais ou menos na metade ou a partir da metade, portanto, do século XX. Portanto, essa terceira geração, ou terceira Revolução Industrial, aconteceu precisamente pela evolução ou pelo acontecimento, ou pela criação dos computadores e pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Por isso que essa terceira revolução, ou geração 3.0, muitas vezes apelidada, portanto, geração de sociedade de informação, ou era de informação. Portanto, foi a era que nós passamos de sistemas analógicos para sistemas digitais. Portanto, é a revolução 3.0. E, recentemente, em termos conceitual, nós passamos a falar da quarta geração, ou seja, da indústria 4.0, que está focado principalmente na automação industrial, aliado a um conjunto de tecnologias que nós consideramos tecnologias avançadas, como sistemas cyberfísicos. Eu estou a falar de computação em nuvem, estou a falar de inteligência artificial, estou a falar de internet das coisas, estou a falar de internet de serviços, estou a falar de Big Data Analytics, portanto, que é o foco que nós vamos ver aqui, e outras tecnologias que nós vamos ter a oportunidade
se calhar desmiuçar aqui. Portanto, Erickson, vou começar consigo. Tendo em conta o que eu disse aqui em relação a esta abordagem, mas também levando em consideração que houve dentro do próprio internet vários avanços. Eu falo, por exemplo, a partir de 2004, emergiu-se aquilo que nós chamamos Web 2.0, em que mudou, de certa forma, a nossa forma, digamos assim, passando a redundância, a nossa forma de relacionar-se na web. Ou seja, nós deixamos de apenas consumir conteúdo e passamos também a produzir conteúdos através, por meio das plataformas de redes sociais, que tornaram-se, portanto, muito vulgares e hoje é utilizado diariamente quase por todo o mundo. Portanto, a utilização das plataformas de redes sociais permite que nós partilhamos conjunto de dados, partilhamos vídeos, fotos, fazemos postagens, portanto, enviamos mensagem, damos like. Portanto, todas essas ações na web pressupõem que nós estamos a produzir, portanto, em real time, um gigantesco conjunto de dados. Portanto, tendo em conta isto, há muitas pessoas que falam que a internet das coisas é o coração da indústria 4.0, porque também veio, portanto, com a interligação das máquinas, nós estamos a falar da troca de um data flow enorme que precisa ser gerenciado, armazenado e, por conseguinte, tratado, como é óbvio. Mas eu também diria, se, portanto, esse fenômeno da web, internet das coisas, é o coração da indústria 4.0, eu penso que não é menos verdade de que o Big Data é um dos pilares da indústria 4.0. Sendo assim, Erickson, como especialista, eu gostaria aqui que nos ajudasse a perceber, nesta parte introdutória, um conceito, portanto, ligado a Big Data e o que é que as tecnologias ligadas a Big Data está a transformar ou poderá impor daqui para frente. Sim, como disse, os dados atualmente estão a transformar o mundo como nós tivemos a experienciar até agora. Isso porquê? Porque antigamente nós, se focarmos somente na parte antes da Web 2.0, nós tínhamos dados estáticos e nós só consumíamos esses dados e os utilizadores na internet não produziam dados e os sistemas não eram alimentados com novos dados de forma tão rápida e como atualmente. E isto traz-nos três pontos importantes que estão neste momento a caracterizar o que nós estamos a vivenciar, que é um grande aumento de volume de dados que os utilizadores atualmente produzem, quer nas redes sociais, quer nos portais, quer nas aplicações web, aplicações business to client. E este grande aumento de dados é um grande desafio para nós atualmente. Como é que nós podemos fazer, utilizar esses dados para alavancar um negócio ou para gerar mais valor para o nosso negócio? Por exemplo, no Facebook, nós atualmente temos 2 mil milhões de utilizadores ativos. No YouTube, 1.000 milhões de utilizadores ativos. No Twitter, também milhões de utilizadores. No Instagram, milhões de utilizadores. E esses utilizadores estão a produzir dados. Sempre que alguém faz uma ação numa dessas plataformas, está a gerar novos dados e nova informação que pode ser, então, utilizada para o negócio, para otimizar qualquer coisa. E o segundo ponto é a velocidade como nós estamos a produzir esses dados. Nós, ao termos uma plataforma como o YouTube, onde todos os utilizadores estão a fazer upload de vídeos em tempo real, estamos a produzir terabytes de dados ou petabytes de dados por segundo. E torna-se aqui desafiante conseguir lidar com esses dados sem termos um bottleneck, ou seja, sem que o nosso sistema vá abaixo. O nosso sistema tem que conseguir lidar com essa grande quantidade de dados que nós estamos a produzir e conseguir depois classificar esses dados
para depois tomarmos a decisão. E classificar esses dados é o terceiro ponto, que é conseguirmos, temos uma grande variedade de dados, temos dados estruturados, dados não estruturados, temos imagens, temos dados textuais, temos dados produzidos por computadores, por agentes da IoT, temos dados produzidos por humanos. É preciso classificar cada tipo de dados para depois conseguirmos relacionar as diversas fontes de dados e criar realmente conhecimento a partir desta relação. Então, mas também, além desses 3 pontos, há aqui mais 2 que eu gosto de evidenciar, que é a veracidade dos dados, ou seja, nós só faz sentido nós processarmos os dados que têm alguma veracidade. Não faz sentido andarmos a processar dados que não vão trazer nenhuma importância para o nosso negócio. Estou a focar mais no negócio, mas pode ser dados com importância social, pode ser... temos a forma como extraímos informação dos dados. Só faz sentido extrair informação de dados reais. Nós não podemos estar a processar dados falsos para depois tomar uma decisão baseada nesses dados. E o quinto e o mais importante que eu acho é o valor desses dados. Ou seja, nós temos que ter dados reais que realmente possam gerar valor pode ser para a empresa ou para a nossa sociedade. E com esses 5 pontos, nós podemos dizer que atualmente a forma como nós estamos a gerar dados na internet está a mudar completamente a nossa indústria, está a mudar como nós trabalhamos, como as empresas trabalham, como os negócios se desenvolvem. E por isso é que eu acho que torna-se muito importante focarmos nos dados para o futuro e para o desenvolvimento da indústria 4.0. Podemos comparar, por exemplo, o que se passa atualmente com o que se passou no passado. No passado, a sociedade ou os países davam muita importância ao petróleo. E atualmente o petróleo são os dados. Empresas que há alguns anos atrás eram as melhores classificadas na Bolsa, viram-se ultrapassadas por empresas tecnológicas focadas nos dados, como, por exemplo, empresas que produziam carros, Volkswagen, BMW, Mercedes, viram-se ultrapassadas pela Microsoft, pelo Facebook, pela Amazon. E essas empresas tecnológicas, o que elas estão a explorar neste momento são os dados. Os dados é que estão a gerar o valor do negócio dessas empresas. Por exemplo, também costumo dizer, quando nós estamos a usar uma plataforma e a plataforma nos dá algo de forma gratuita, sem nós pagarmos, esta plataforma só nos está a dar o acesso à plataforma de forma gratuita porque nós estamos a produzir algo, nós estamos a produzir dados para essas plataformas. Por isso, atualmente, os dados são o nosso, em inglês diz-se, the data is the new oil, é o novo petróleo da atualidade. É a nova narrativa à volta dos dados. Data is the new gold, data is the new oil, portanto, tudo à volta dos dados. Obrigado, Erickson. De facto, os dados são uma grande oportunidade de negócios. Portanto, se nós tratarmos os dados, aproveitamos todos os dados que nós temos e transformamos esses dados em informações, portanto, poderemos tomar decisões mais assertivas. Faustino, tendo em conta o que o Erickson disse aqui, praticamente ele abordou o conceito de Big Data à volta dos 3 vezes, aliás, ele acrescentou mais 2 vezes, portanto, a veracidade e o valor, acho que nós estamos a falar em 5V e até acho que está-se a falar em mais vezes à volta
portanto, do Big Data. A minha pergunta ao Faustino é o seguinte: tendo em conta este fenómeno de Big Data, os desafios que impõe, primeiramente, eu queria que o Faustino nos desse, portanto, uma forma geral, portanto, a missão e a incumbência que a Comissão Nacional de Proteção dos Dados faz, porque nós estamos a falar de Big Data, que trabalha com dados estruturados e não estruturados, e mais de, se calhar, 80% dos dados gerados é não estruturados, e nós estamos a falar de dados pessoais, que são sensíveis. Então, nós temos questões de privacidade e de segurança. Portanto, eu quero saber como a própria organização que dirige está a enfrentar, portanto, este novo fenómeno nesta indústria 4.0, no sentido de dar vazão de que também a privacidade seja salvaguardada, ao mesmo tempo de que os dados estão a ser aproveitados para o negócio. Tá certo, muito obrigado mais uma vez, Rodolfo, pela palavra. De uma forma muito simples, disse o colega do painel, o Erickson Monteiro, que há um grande volume, variedade de dados e que esses dados estão a ser produzidos de uma forma vertiginosa. Eu concordo. E também acrescentou a questão da veracidade, e já aí chegarei, mas daquilo que é a incumbência da Comissão, temos que recentrar, ou seja, focalizar naquilo que são os dados pessoais. A Comissão tem por missão controlar e fiscalizar se as empresas, não é a Comissão que protege os dados, mas sim as empresas que estão a tratar esses dados, quer micro ou média ou grandes empresas, ou inclusive os projetos que o Erickson disse bem que ele mais o colega estão a desenvolver. São esses projetos que devem levar em consideração a proteção dos dados pessoais. O que é isso de dados pessoais? Dados pessoais são todas as informações de uma pessoa identificada ou suscetíveis de ser identificado. Significa o quê? Nós podemos ter um conjunto de informações, um conjunto de indícios, de elementos que, por si só, possam não levar à identificação de uma pessoa, mas quando agregadas a outras informações, a outros elementos, a outros indícios, facilmente se chega a uma pessoa, ou seja, se identifica, se determina uma pessoa. Portanto, a preocupação da Comissão aqui é saber se quem que nós chamamos de responsável pelo tratamento de dados, ou subcontratante, não raras vezes uma empresa subcontrata uma outra empresa ou uma pessoa singular para tratar dos dados. O subcontratante, nós chamamos isso de subcontratante, também deve se preocupar com a proteção de dados pessoais. Vou adiantar um pouco mais, que é os dados pessoais, ou seja, a proteção de dados pessoais é uma garantia do direito à privacidade. Faustino, sim. Desculpa a interrupção, não sei se poderia ligar o câmara, se faz favor, acho que nós estamos... Eu tenho a câmara ligada, não sei se... Ok, se calhar dá o problema daqui. Ok, pode continuar, desculpa lá pela interrupção. Tenho a câmara ligada. Ok, tá bom, pode continuar. Exato. O que eu estava a dizer é, o direito à privacidade é um direito fundamental. É um direito fundamental que se traduz no seguinte bem jurídico, que é a possibilidade de o ser humano poder controlar as suas informações, os seus dados. Dir-me-ão, isso é uma coisa hoje impensável, naturalmente, mas nós estamos a correr atrás. Nós, quando digo nós, estou a falar do direito. O direito está a correr atrás. Por quê? Porque, em primeiro lugar, está a pessoa humana e a sua dignidade. Daí que Big Data, o Big Data, traz preocupações enormes com a proteção de dados, com a privacidade das pessoas. Porquê? Porque, entre muitos riscos, existem riscos de constituição de perfil de uma pessoa, ou seja, através dos rastros digitais que as pessoas deixam
quando pesquisam, por exemplo, ou consultam um determinado site, quando diz qualquer coisa nas redes sociais. As pessoas estão a deixar rastros que depois serão efetivamente analisados através sobretudo da inteligência, do sistema de inteligência artificial, que poderão constituir riscos enormes para a constituição do perfil dessa pessoa. O que é que a pessoa é, em concreto, mas também o que é que a pessoa possa fazer, ou seja, prever as ações, os eventos dessa pessoa no futuro. Esse risco leva com que, não raras vezes, as pessoas possam vir a ser discriminadas ou até ser violado o princípio da igualdade. Só para dar um exemplo muito simples. Por exemplo, uma pessoa pode não obter um determinado crédito que eventualmente possa pedir a um banco por causa de uma decisão tomada de uma forma automatizada, sem que a pessoa seja, por exemplo, ouvida. Um outro exemplo, uma pessoa pode ser negada a apólice de seguro, por exemplo, com informações que possam ser também recolhidas sem que a pessoa tenha o conhecimento. Daí que o direito se preocupa com o que é neste momento, em termos de Big Data, que o tratamento que se faz em termos de Big Data seja um tratamento transparente. Primeiro, que os titulares de dados, quando for possível, sejam ou tenham conhecimento da lógica desse tratamento. Outro sim, é uma coisa que talvez seja um outro V a acrescentar, que é a questão da finalidade. Nós temos que determinar, ab início, qual é a finalidade para que os dados sejam primeiro recolhidos, depois analisados. A finalidade tem que ser clara, tem que ser específica e tem que ser determinada. E os dados, em princípio, não devem ser posteriormente tratados com uma finalidade incompatível com a finalidade inicial, a não ser que haja o consentimento por parte do titular de dados. Embora essa questão do consentimento hoje, com a evolução vertiginosa das tecnologias e a forma como o sistema de inteligência artificial está a atuar sobre os dados, temos que mudar um pouco o conceito do consentimento, que é informar a pessoa, ouvir a pessoa e a pessoa dizer de forma livre que quer que a sua informação seja tratada. Porquê? Porque hoje, tendo em conta o sistema que estamos a falar hoje, essa variedade, o volume e a quantidade de dados, não será possível atingir ou dirigir-se especificamente a cada pessoa em concreto. Mas, de todo modo, mais adiante irei avançar os novos mecanismos que estão a ser avançados no sentido de colmatar essa ausência de consentimento. Perfeito. Obrigado, Faustino. Erickson, Faustino aqui debruçou-se um aspecto fundamental. Se por um lado, portanto, o Big Data é uma oportunidade de negócio para explorar os dados e transformar em informação, do outro lado, nós temos um desafio. Portanto, o Big Data em si, na sua essência, trabalha com dados tanto estruturado como não estruturado. Essa variedade de informação, muitas vezes você não recolhe dados através de ferramentas de Big Data para uma determinada finalidade. Você acaba por recolher dados não só para finalidade em específico, mas conjunto de dados que não eram inicialmente para aquela finalidade. Então, eu queria que nos dissesse aqui quais são as tecnologias que é necessário para montar, para trabalhar à volta de Big Data e, ao mesmo tempo, as infraestruturas tecnológicas que é importante para garantir a segurança dos dados. Eu estou a falar da segurança do ponto de vista tecnológico, que o Faustino depois vai nos dar os elementos legais para garantir também que as empresas não cruzem a linha vermelha, digamos assim. Sim. O Dr. Faustino tocou aqui em vários pontos. Desculpe. Agradecia que fosse breve.
Ok, tocou em vários pontos e bastante importantes por causa da privacidade e segurança dos dados. O que posso dizer é que atualmente para montar um sistema Big Data não é preciso um grande investimento. A nível tecnológico, temos disponível de forma aberta tecnologias Big Data. Estão open source para qualquer empresa usar. E qualquer empresa pode montar uma infraestrutura Big Data usando um ecossistema Hadoop ou usando ferramentas como Kafka, Pentau, etc. O problema quando nós queremos focar no problema da segurança, nós temos que investir na capacitação e na criação de perfis dentro da nossa instituição capaz de lidar com a segurança dos dados. Ou seja, temos que investir numa equipa de cibersegurança. Não vale a pena termos os dados, usar uma infraestrutura Big Data, se não investirmos na cibersegurança para proteger os dados. Porque proteger os dados, muitas das vezes, não é só proteger a privacidade dos utilizadores, é também proteger o negócio. De certa forma, se deixarmos sair para fora os nossos dados, nós estamos a arriscar o nosso negócio. Digo que as empresas devem focar na formação dos colaboradores, porque um dos maiores riscos de segurança grande parte das falhas de segurança tem origem de dentro da instituição para fora, ou seja, é um utilizador que porque não tem uma formação a nível de segurança, abriu um e-mail e caiu numa campanha de phishing e depois a rede, ou mesmo clicou num ficheiro executável e a rede da empresa fica exposta para os hackers terem acesso aos dados que estão dentro da instituição e só depois de dentro para fora fazerem download dos dados. Digo que é preciso focar na formação das pessoas, focar também na criação de uma equipa de cibersegurança para não andarmos a apagar fogos. Nós temos que prevenir, ou seja, ter uma equipa a monitorizar a rede de forma contínua, 24 horas, para ver se há qualquer atividade estranha na rede, de forma a identificar uma possível fuga de dados, porque a maioria das falhas de segurança, nós temos os ataques de fora, mas também as falhas têm origem internamente, e se estivermos a fazer a monitorização interna da rede também, nós conseguimos identificar esses problemas. Um outro ponto importante é que falando nisto, desculpa interromper, falando nisto, nós já tivemos o caso do escândalo do Cambridge Analytica, sim, que era uma empresa, o que é uma empresa especializada em trabalhar vários volumes de informação, portanto, que acabou por aproveitar dados das pessoas e acabou por ferir com a privacidade. Portanto, é muito importante acompanhar isto. Sim. E isso eu ia tocar, que é o próximo ponto, nós, se focarmos nesse problema do Cambridge Analytica, nós vamos ver que o problema não é de um ataque de uma equipa de hackers para obter os dados, foi um problema que só foi possível por causa do desenho da solução, da forma como o Facebook estava desenhado, a plataforma estava desenhada, ou seja, nós temos que ter noção que quando estamos a desenhar uma plataforma que vai tratar dados muito sensíveis, temos que ter muito cuidado na forma como desenhamos a solução. Por exemplo, tenho vindo a observar a forma como o Facebook tem vindo a evoluir ao longo dos anos. Inicialmente, o Facebook dava de forma aberta a todas as pessoas o grupo de amigos que eu tinha. Atualmente já não é possível eu ver o grupo de amigos que eu tenho. Só uma pessoa amiga que pode ver. E o Cambridge Analytica explorou uma falha no desenho do Facebook
para obter dados de pessoas, de forma a criar perfis, e essas pessoas passaram a ser alvos de ataques, entre aspas, ataques de publicidades, ou seja, partidos políticos podem usar a informação dentro da rede para identificar alvos e através da análise do perfil das pessoas, fazer chegar um conjunto de campanhas de publicidade de forma a incutir uma mensagem a essas pessoas. Perfeito, Erickson. Só aqui para não perder desculpa cortar o raciocínio, só para intercalar com o Faustino, para nos ajudar aqui também a perceber os instrumentos legais que nos permite, se calhar, evitar que venha a acontecer um outro Cambridge Analytica, digamos assim, ou talvez para a nossa realidade. Faustino, o Erickson aqui tocou num ponto em relação ao escândalo de Cambridge Analytica que aconteceu, acho eu, que por volta de 2018, né, que aproveitou dados pessoais, portanto, feriu com a privacidade. Eu queria saber, portanto, em Cabo Verde, acompanhando estes fenómenos, quais são os dispositivos legais? O que é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a fazer para acompanhar, portanto, esse desafio? Eu vi que, se calhar, recentemente nós tivemos um projeto de lei de cibersegurança, se calhar existem outras leis que permitem, portanto, acompanhar este fenómeno. Queria, de forma breve, que nos desse uma overview sobre esse aspecto. Sim, mais uma vez, só para talvez pegar na deixa do Erickson, dizer que na semana passada, na última sessão parlamentar, os deputados aprovaram a alteração do regime jurídico geral de proteção de dados, nas quais um dos aspectos que foi introduzido tem a ver com a privacy by design, que é o que o Erickson disse, que tem que ver com a preocupação de proteção de dados desde o primeiro desenho do aplicativo, ou seja, desde a concepção até o resultado final. É uma preocupação que já está nessa alteração, mas também, por outro lado, há uma outra preocupação que é privacy by default, ou seja, a concessão, neste caso, melhor dito, proteção de dados por defeito. Ou seja, o sistema não pode recolher mais informação do que aquilo que é necessário para atingir a finalidade para a qual o sistema está a ser desenhado. Não obstante, como disse há pouco, que os dados estão a ser recolhidos de diversas fontes, quando se trata de analisar esses dados, o analisador, entre aspas, que é o responsável pelo tratamento de dados, já tem uma finalidade determinada. Portanto, o desenho deve respeitar a minimização dos dados, no sentido de não recolher dados marginais, dados gratuitos, desnecessários, ou até evitar a duplicação de dados. E, por outro lado, como disse, tem que haver essa preocupação com a proteção desde o início. Mas há uma outra novidade que tem que ver com a avaliação do impacto do tratamento de dados sobre a privacidade das pessoas. Nós não podemos esquecer que tudo aquilo que está a ser desenhado, mesmo a nível das tecnologias, e para servir as empresas, mas a finalidade última tem que ver com o ser humano. Porque quem gera a empresa, quem consome os produtos e os serviços das empresas ou serviços públicos, são as pessoas. Portanto, nós temos que respeitar as pessoas na sua dignidade. Daí que, como disse há bocadinho, a preocupação com a avaliação do risco sobre a privacidade, quando se pensa em fazer um tratamento que possa envolver recolha de dados sensíveis, tem que ver justamente com a não possibilidade de estar, ou do responsável pelo tratamento, estar a recolher o consentimento de cada pessoa em específico, mas avaliando o impacto que aquele tratamento possa vir a ter sobre a privacidade e a liberdade das pessoas, o responsável pelo tratamento de dados pode tomar e deve tomar um conjunto de medidas técnicas ou organizativas no sentido de minorar ou reduzir esse risco e, consequentemente, está a proteger as pessoas.
Eu poderia avançar ainda um pouco mais, dizendo, por exemplo, a possibilidade de... falou de Cambridge Analytica, mas nós podemos falar do ataque cibernáutico recentemente ao NOS. Por exemplo, o NOS não notificou a Comissão Nacional de Proteção de Dados desse ataque, mas muito provavelmente terá havido violação de dados pessoais. A alteração que propomos vai obrigar com que o responsável pelo tratamento de dados, quer seja nós, quer seja bancos ou pessoas singulares que possam estar a desenvolver um projeto, havendo uma violação de dados pessoais que possam traduzir num risco elevado para a sua privacidade, para a discriminação dessa pessoa, que esse responsável pelo tratamento de dados notifique à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e se o risco for muito grave, à própria pessoa, ou seja, ao próprio titular dessa informação. Excelente, Faustino, excelente. Obrigado pela sua resposta. Nós estamos praticamente no final deste painel. Com certeza este tema dará discussão enorme e se calhar teremos outras oportunidades de discutir sobre esta matéria. Em relação àquilo que o Erickson disse, que o Faustino disse, na realidade nós temos um trade-off entre, portanto, o aproveitamento das informações desses conjuntos de dados, que é um gigantesco, portanto, para o negócio, e ao mesmo tempo temos que garantir, portanto, para não ferir com, portanto, as leis ou os direitos fundamentais dos cidadãos. Erickson, nós praticamente estamos no final e para finalizar eu gostaria, nós temos aqui a pergunta do público, nos falta mais ou menos 2 minutos, gostaria em 1 minuto para responder e fazer uma abordagem final daquilo também que eu queria passar para o público. Temos aqui Kelton Santos, pergunta, para quem quer iniciar, portanto, a aprendizagem de Big Data, do ponto de vista analítico, que software que recomendaria para começar a treinar? Agradecia muito que seja breve, porque nós estamos... Para Big Data, a nível de processamento dos dados, recomendo começar com o ecossistema Hadoop, ou seja, todas as ferramentas, desde o Apache Spark, Kafka também, a ferramenta do Kafka, para processamento de streaming, e também focar nas tecnologias de containers, porque agora todas as soluções, se quisermos desenvolver uma solução, torna-se mais fácil fazer o deploy dessa solução usando tecnologias de containers, como por exemplo o Docker ou já o Kubernetes, que já é mais avançado. Montar uma arquitetura de containers usando todo o ecossistema de Hadoop, acho que é um bom início para quem quer começar a explorar. Montando, por exemplo, pipelines de streaming de dados contínuos, ou então pipelines de batch de dados, ou seja, processamento que ocorre, por exemplo, todos os dias com um grande volume de dados, em vez de ser um streaming de dados contínuo. Tudo isso é possível fazer com as ferramentas do Hadoop, a Apache Hadoop, no ecossistema do Apache Hadoop. Excelente, obrigado. E é tudo open source, disponível para qualquer pessoa. Excelente. Obrigado, Erickson. Faustino, de jeito de conclusão aqui, faltam-nos aproximadamente 30 segundos. Eu gostaria que fizesse uma consideração final e que focasse precisamente se os nossos líderes, os nossos gestores estão preparados para equacionar essa questão de aproveitamento de dados versus, portanto, privacidade do indivíduo. Agradecia muito que seja breve, porque nos resta poucos segundos. Obrigado. Muito obrigado. Vou ser breve para dizer o seguinte. Agora vou fazer do advogado do diabo. Nisso tudo é preciso que haja um equilíbrio de interesses. Temos que ter em conta os interesses privados, comerciais, os interesses públicos, por exemplo, não se falou, também não há tempo para falar, por exemplo, da vigilância que o Estado está a impor às pessoas, por exemplo, com o sistema de videovigilância em espaços públicos, projeto Cidade Segura, por exemplo. É preciso que haja
um equilíbrio entre todos esses interesses, privados, comerciais, públicos, com o interesse da privacidade da pessoa individualmente. E respondendo à sua pergunta, com duas coisas. Eu penso que a cultura de proteção de dados é uma coisa que não é estanque. Nós temos que nos capacitando, criando condições para termos essa habilidade. Isso quer para os servidores da Comissão Nacional de Proteção de Dados, os servidores públicos em geral e os empresários e os investigadores em particular. Por quê? Porque estamos numa área em que a mudança é uma coisa muito acelerada e ninguém pode prever o que é que poderá vir amanhã. E nisso tudo, para terminar, parece-me que temos que ter sempre a ética naquilo que nós fazemos. Nós não podemos fazer nada que vá contra um conjunto de valores que são valores essenciais para a existência da própria humanidade, que tem que ver com a dignidade da pessoa, os princípios da igualdade, não discriminando as pessoas, e também o princípio da proporcionalidade e a razoabilidade em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, eu acrescentaria aqui para terminar que quem quer que esteja a trabalhar ou a tratar dados pessoais, de pessoas singulares, tem que ter em conta ou tem que ter essa dimensão ética nessa ação. Muito obrigado. Muito obrigado, Faustino, pela sua brevidade. Portanto, este tema dá para discutir por várias horas, portanto, tem muitas coisas para discutir. Nós tivemos um tempo limitado aqui para discutir. Penso que tentemos passar a informação de uma forma geral. Eu aproveito essa ocasião agora para agradecer à organização por essa grande iniciativa do Cabo Verde Data Science Summit e por este painel. E agradecer aos oradores Erickson Monteiro e Faustino Varela, que aqui eu acho que deram um contributo relevante para a discussão deste tema. E agradecemos também o pessoal que está a nos acompanhar, portanto, a toda a parte do mundo. E obrigado a todos. Queria só deixar também uma mensagem de agradecimento, dizer que foi um prazer fazer parte deste painel, ouvir o Dr. Faustino falar sobre a proteção de dados, porque nós mais técnicos, nós geralmente descuidamos um pouco sobre esta parte da privacidade e não temos o cuidado de proteger os dados das pessoas. Não os dados, mas sim a pessoa em si, porque às vezes a privacidade, uma falha de segurança que expõe a privacidade pode ter influências até físicas, não é? Por exemplo, posso dar um exemplo que aconteceu há pouco, há alguns meses, uma carteira virtual de criptomoedas expôs grande quantidade de dados nos Estados Unidos, dados de pessoas, e essas pessoas começaram a receber ameaças físicas a pedir um resgate. E nós temos que ter a privacidade das pessoas, tem de ser algo muito, temos que cuidar muito e não podemos nos descuidar disso. Excelente, Erickson. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.